saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sei que quinta-feira, 19h30, os irmãos vão chegando, né, para a gente chegar trânsito e para chegar em casa também. Mas Jesus é bom, Ele sabe de todas as coisas. Tem alguns irmãos que também estão viajando, alguns estão estudando, outros estão trabalhando, e Jesus é bom. É isso aí, está na hora de estudar e trabalhar mesmo, enquanto é dia. Irmãos, eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos esse culto em louvor e adoração a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, aqui estamos em Tua presença e eu Te louvo, Pai, por esse dia que o Senhor nos tem concedido, pela dádiva da vida, pelo fôlego da vida. Eu Te louvo, Pai, por cada família aqui representada. Senhor, apresentamos ao Senhor também os Teus servos, a Tua igreja, Senhor. Quantos estão em deslocamento? Quantos, ó Deus, no trabalho? Alguns, ó Deus, nos seus afazeres escolares. Pai, continua com a Tua mão estendida sobre a vida dos Teus filhos ali. E receba, Senhor, o louvor, a gratidão da Tua igreja, Senhor, que veio aqui com um propósito: louvar, glorificar, bendizer o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, fica à vontade entre nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou convidar a irmã Kellen. Nós vamos louvar o Senhor com 2 louvores da harpa. Depois o irmão Glauco vai fazer a leitura devocional. E aí nós vamos entrar no nosso estudo bíblico dessa noite. Isso. Ele vai projetar para o celular. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 526. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirma minha fé. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor a mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, aleluia. E do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O refrão faz uma pergunta, né? Por que Jesus me ama? Quase todos os dias eu agradeço a Deus porque Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu não sou merecedor. Eu falo, Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu sou tão pequeno perante a sua santidade, mas eu recebo o seu amor, eu recebo a sua graça, eu recebo a sua salvação. Mesmo eu não sendo merecedor, eu recebo e glorifico o seu nome, porque o Senhor me amou primeiro, o Senhor me salvou, enviou o seu Filho Jesus para me salvar. Aí eu pergunto, por que Jesus me ama? Só Ele para responder, né, irmãos? Vamos, seguindo a linha dos hinos que a irmã Kellen cantou, vamos fazer a leitura introdutória em 1 Timóteo 1, de 12 ao 17. Vou esperar o John projetar para todo mundo ler junto. Vamos fazer de forma responsiva, como de costume, amém? A palavra do Senhor diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado exercitou insolente, mas alcancei misericórdia, pois isso transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Todos? Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Senhor, te adoramos, te louvamos. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas é real em nossas vidas. Nós te adoramos, rendemos graças, rendemos louvores, ó Pai, porque Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és maravilhoso. Sua presença é real entre nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar presente, estar nos ensinando, nos exortando, nos conduzindo no caminho da verdade que é Jesus. Oh Deus, fortalece-nos, Senhor, porque de nós mesmos não somos merecedores nem capazes de alcançar o céu, alcançar a salvação. Senhor, capacita-nos, ó Pai, para pregar a sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, para podermos ensinar aqueles que não têm a Ti, que não conhecem o seu amor, que não conhecem o seu Filho Jesus. Senhor, te entregamos nossas vidas, te entregamos, Senhor, a palavra que vai ser ministrada pelo pastor. Tudo, ó Pai, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, só Ele é digno, o nosso Deus, de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Irmãos, eu ainda gostaria de cantar com a igreja, e Deus está falando conosco nessa direção, né? Glória a Deus por isso. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E não vai ser diferente o texto, a palavra em que nós vamos meditar juntos hoje aqui, né? A único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos adorar a Deus? A único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, não há outro. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, entrando direto na palavra, eu quero dessa noite meditar junto com a igreja no texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 36. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 36. Glória a Deus. Isso. (11 a 25). A palavra do Senhor diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento, em parte, a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, à escolha, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, Israel, agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, Israel, à vista do que foi concedida a vocês, nós. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Aí vem a pergunta:
Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Até aqui. Irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ela pode, teologicamente, ser dividida em algumas partes. E a compreensão, inclusive, é muito mais clara. Mas hoje a gente não quer entrar nessa questão. Hoje, especificamente, eu quero meditar junto com a igreja nesse texto. Esse texto, obviamente, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, acerca da misericórdia de Deus. E falando para os cristãos que estavam em Roma, o que Deus havia feito e o que Deus estava fazendo. O que Deus havia feito para com os judeus, para com os israelitas, para que os gentios, antes gentios e hoje igreja em Jesus, fossem alcançados pela promessa que foi feita aos judeus através de Abraão, o nosso pai na fé. Fôssemos alcançados. E a palavra de Deus, e o texto ele começa assim, lá no versículo de número 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? A tradução é diferente, mas o sentido, o significado é o mesmo. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Por causa da transgressão dos judeus, desobediência, torpeza, dureza de coração, Deus, quando nós vamos lá em Isaías, nós vamos ler o texto, lá em Isaías, Deus já havia declarado que levantaria um povo que não o buscava, por causa da dureza do coração, por causa da idolatria, por causa do afastamento e da desobediência. Um povo que não procurava a Deus seria alcançado por causa da transgressão dos israelitas, aqui especificamente dos judeus. Muitas vezes se diz assim, e nós ouvimos isso muito, que o judeu é um povo que não presta. Já ouviu isso? Que o judeu é isso, que os judeus é aquilo, que os judeus é aquilo, que o judeu é aquilo outro. O judeu afastado, longe, distante, no descaminho, ele verdadeiramente faz tudo contrário à lei e à vontade de Deus. Mas isso aconteceu e não aconteceu agora. A palavra de Deus nos afirma ali que isso aconteceu desde antes do Cristo ter nascido, morrido e ressuscitado. Sabe por quê? Para que toda a humanidade pudesse ser alcançada, pudesse receber o favor imerecido da parte de Deus, pudesse ser reconciliada por Deus em Jesus. Se não fosse esse entorpecimento, se não fosse essa venda temporária, e nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa parte, se não fosse Deus ter permitido isso, sabe o que teria acontecido? Eles teriam crido que Jesus é o Messias. Eles aceitariam Jesus como Salvador das suas vidas. Aí sabe o que teria acontecido? Nós não seríamos alcançados pelos mistérios de Deus, pela salvação, pelo Evangelho do reino dos céus. Então, irmãos, tudo é um projeto, é um tratar, é o que Deus já havia preparado desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis 3,15, a palavra não fala que seria especificamente para os judeus. A palavra diz que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, na cruz, Satanás ele foi julgado, condenado, o lugar dele já está destinado, e todo aquele que receber a Jesus como Salvador, reconhecer que verdadeiramente não merece, confessar os seus pecados, sabe o que acontece? Ele é perdoado, e em Jesus,
ele é justificado, ou seja, ele é inocentado. Jesus leva sobre ele a justiça, ele é a justiça nossa, lá na cruz. Lá através da morte dele, que não devia, nós que devíamos, fomos inocentados, e quando nós cremos, nós somos liberados, sabe de quê? Da culpa do pecado, ou seja, perdição eterna, e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Onde? Lá na cruz, inocentados, ou seja, justificados. Irmãos, isso nós não seríamos alcançados, se isso que nós lemos aqui inicialmente, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando aos romanos, não tivesse acontecido. Deus permitiu que eles não aceitassem, a mente deles foi entorpecida, endurecida em parte, durante um tempo, mas nós vamos meditar aqui. O remanescente de Israel reconhecerá Jesus como Messias e será salvo. Então, irmãos, é preciso nós entendermos isso. Eu poderia ter começado lá na frente, no versículo 25, mas para poder contextualizar, para entender que o endurecimento de Israel, a cegueira espiritual, foi permissão de Deus para que nós fôssemos alcançados. E aí a palavra continua: se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, para que nós fôssemos alcançados, para que todo mundo fosse alcançado, por causa do entorpecimento, da dureza do coração, que Deus permitiu aos judeus, quanto mais a sua plenitude. Imagina, a Bíblia está dizendo aqui, se a dureza do coração desse povo que foi eleito, escolhido por Deus, gerou a fraqueza, a tristeza, o afastamento, gerou essa bênção de Deus, que foi nós sermos alcançados. Imagina na plenitude, imagina quando eles reconhecerem Jesus como Messias. Sabe o que vai acontecer, irmãos? O que está acontecendo com o meu amigo aí? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Só Deus é que sabe, porque se na fraqueza, nós fomos alcançados, mistério de Deus fomos alcançados, imagina na plenitude, quando eles forem reconhecerem Jesus como Messias, na plenitude da fé, imagina o que acontecerá. Então, irmãos, o Salmo 122, verso 6, diz assim: orai pela paz em Jerusalém. Não é uma coisa que ficou lá atrás, é para agora. Se no afastamento nós fomos alcançados, imagina na plenitude da fé desse povo, o que vai acontecer, porque nós estaremos juntos, depois da grande tribulação. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque aqui o propósito é outro hoje. E a palavra de Deus continua falando para nós, porque se o fato, versículo 15, se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, eles quem? Os judeus. Trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? E a palavra continua dizendo: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A oliveira verdadeira quem é? Jesus. Os ramos originais quem são? Os judeus. Os judeus. Nós éramos, antes de sermos enxertados na oliveira verdadeira, romanos, nós éramos oliveira brava, jambuzeiro bravo. Nós não dávamos fruto. Era uma árvore que não frutificava. Mas quando nós fomos enxertados, através da salvação,
através da misericórdia, da reconciliação, pela fé, através da graça, a misericórdia de Deus, pela palavra, quando nós fomos alcançados pela fé e entregamos as nossas vidas a Jesus, através dessa seiva que corre na oliveira verdadeira. Qual é a seiva que corre na oliveira verdadeira? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do nosso Cristo, o Espírito de Deus. Quando eu e você, que éramos oliveira brava, fruto, não frutificávamos, estávamos fora, mas aí pela fé fomos enxertados em Jesus, a oliveira verdadeira, éramos ramos quebrados, não frutificávamos, mas aí Jesus teve misericórdia, eles foram cegos, estão cegos durante um tempo, nos foi dada a oportunidade de sermos enxertados nessa oliveira verdadeira que é Jesus. A partir de então, a mesma seiva que corre em Jesus, a mesma seiva que é a oliveira verdadeira que é Jesus, corre em nós, que fomos enxertados. Agora, os ramos verdadeiros, o original, quem são? Os judeus. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado e entender o que significa isso. Nós não estamos dizendo que, porque nós temos, não é disso, nós temos que entender do que se trata. E aí eu vou usar um termo chulo aqui, presta atenção nisso. Esses judeus são uma praga, não é à toa que foram dizimados aos milhões. E aí se lembra e se pensa sempre, sabe de quê? Do Holocausto, quando fala-se em 5 milhões, 6 milhões, ninguém sabe a quantidade certa que foi dizimado, né? Durante todo aquele período nazi-fascista. Irmão, mas é muito mais do que isso. Imagina isso, desde a criação desse povo que eles vêm desobedecendo, desde Ló, desde aquela confusão, desde lá de trás até hoje. Imagina quantos milhões. Irmão, e esse povo não morre. Já parou para pensar nisso? Quantos povos que nós estudamos a Bíblia desapareceram. E esse povo, ele não desaparece, ele não morre, ele não é extinto. Sabe por quê, irmão? Porque esse povo é o povo que Deus prometeu, eles são eleitos. Eles são melhores do que nós? Em nada. Mas eles são os ramos verdadeiros. Esse ramo que foi, sabe, temporariamente, ele não reconhece essa oliveira verdadeira, o remanescente, nós vamos chegar aqui, ele reconhecerá. Por isso que a Bíblia diz, no Salmo 122, versículo 6, depois a gente volta para o versículo 18, por favor. Olha o que a palavra diz. Salmo 122, verso 6. Orai pela paz em Jerusalém. Irmão Júlio, isso aí é coisa lá do Velho Testamento. Então quer dizer porque é do Velho, não é novo? A palavra então tem diferença? Essa palavra é para hoje, irmãos. Essa palavra é para hoje, porque nós estamos falando do mesmo povo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas quando houver paz em Jerusalém, esse povo estará conosco. Estaremos juntos, igreja. Mas, irmão Júlio, eles não estão agora. Sim, aquele que reconhecer a Jesus como Salvador, também se torna a igreja. Porque a igreja, ela é um povo. Judeu, grego, servo, escravo, livre. Aquele que entrega a sua vida a Jesus é a igreja. É membro do corpo espiritual que é a igreja. Mas o judeu, ele não crê que Jesus é o Messias. Mas vai chegar a hora que o remanescente vai crer. Vai chegar essa hora. E nós temos que guardar essa palavra. Orai pela paz em Jerusalém. Por isso, irmãos, que eu sempre falo com os irmãos, e eu estou contextualizando isso aqui. Todo aquele furor de todo, sabe, o Oriente, Médio, enfim, não vou entrar em mérito aqui da questão geopolítica, mas toda essa questão que a gente vê que acontece hoje naquele cenário ali do Oriente Médio, aquilo ali tudo é bíblico, irmãos. Tudo aquilo é bíblico. Aquilo ali, a palavra de Deus já nos fala, já nos afirmava que isso aconteceria hoje. Quando nós meditamos, estudamos a palavra, não tem nada de novidade ali. Inclusive, nós vamos até mais adiante, eu vou falar uma coisa para vocês que é profecia bíblica, e os irmãos eu creio que sabem disso. Israel não será destruído. Os irmãos creem nisso? Não serão destruídos, porque se Israel for destruído, a Bíblia não está falando a verdade. Os irmãos creem que a Bíblia é verdade, a verdade inerrante à palavra de Deus? E a Bíblia diz que não vai, irmão. Sabe por quê?
Eles são um povo eleito. O remanescente vai reconhecer que Jesus é o Cristo. E nós estaremos juntos no céu, igreja e o remanescente de Israel, que crê que Jesus é o Messias. Eles vão reconhecer, nós vamos chegar aqui agora. Então vamos orar pela paz em Jerusalém. E a palavra de Deus continua falando conosco aqui, no versículo 18. Não te glories contra os ramos, contra Jerusalém, contra os judeus. Cuidado. Por que não, irmão Júlio? Te glorie. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é a que te sustenta. E quem é a raiz? É Jesus. Quem é a oliveira verdadeira? É Jesus. Quem é que te sustenta? É Jesus. Nós fomos enxertados em Jesus, que é a oliveira verdadeira. Não te glorie. Júlio, não te glorie. Não se glorie, porque você não pode nada. Quem te sustenta na oliveira verdadeira é Ele, é o Espírito Santo, é a mesma seiva que corre na oliveira, corre em você. Se você não der fruto, Evangelho de João capítulo 5, porque você não pode fazer nada de você mesmo ou por você mesmo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai secar e você vai ser cortado e vão colocar fogo em você, porque é isso que o agricultor celestial fala. Não te glorie, você não pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. Não é isso que diz o texto? Então, por favor, projeta o Evangelho de João capítulo 5, versículo 15. Olha o que o texto diz. Fala da mesma palavra que está aqui no versículo 18. Então é 15, vai no Evangelho de João, mais para frente. No 5, verso 5. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira. Vós, igreja, os ramos. Quem permanece em mim, tem que permanecer. E eu nele. Esse dá muito fruto. Como é que eu permaneço em Cristo e Cristo em mim? Se eu fizer a vontade dele, porque o Espírito que habita nele é o Espírito que habita em mim. É o Espírito que habita na igreja, é o mesmo Espírito. Porque sem mim, sem o meu Espírito, sem essa seiva que corre na oliveira verdadeira, que corre em você, nada podeis fazer. Olha que coisa linda. Jesus, ele fala para mim assim, e para nós: sem mim, você não pode fazer nada. Você não é nada, você não tem nada, você não tem condição de nada. Guarda esse texto. Isso é um textuário na vida do crente. Quando eu começar a achar que eu posso, eu vou correr lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Todo o capítulo 15, mas esse aí, quando eu começo a me achar, eu estou podendo, ele fala: olha, você não pode nada. Quem pode sou eu. Sou eu? Você está em mim? É o meu Espírito que está em você? Então você tem vida, e vida com abundância. E quem gera tudo que você tem feito sou eu na tua vida. Não esquece disso não, Júlio. Sem mim você não pode fazer nada. Você era oliveira brava, zambujeiro bravo, mas você foi enxertado em mim. Eu te enxertei em mim. Eu te amei primeiro, te enxertei em mim, e agora você não é mais oliveira brava, você não é mais zambujeiro bravo, agora você também é oliveira verdadeira. Aqueles vasos, aqueles ramos originais, muitos deles foram quebrados, Israel, e eles saíram. Sabe quem entrou no lugar deles? Você, igreja, cada um de nós. É isso aí, amor de Deus. Eu entorpeci temporariamente Israel, galhos verdadeiros que estavam, originais, foram quebrados, mas tem remanescente em Israel, e eles vão frutificar, eles voltarão a fazer parte dessa oliveira. Aliás, eles fazem parte, e aqueles que fizerem parte, frutificarão, assim como eu e você. E a palavra continua dizendo no versículo 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Israel temporariamente
se encontra cega, surda e muda. Mas tem remanescente. Alguns, não são todos, tem remanescente. Sabe por quê? Para que eu e você, igreja do Senhor, fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. E ele continua falando, pela sua incredulidade, incredulidade de quem? De Israel, de Judá. Tu, porém, igreja, mediante a fé, estás firme, porque para eles não era pela fé, era por obras. E a obra sem fé, ela é morta. Porque não é obra por obra, porque eu sou bonzinho, fazer o bem sem olhar a quem, isso não existe. É o Espírito Santo que gera o amor de Deus, que nos constrange, e o que nós fazemos são obras de amor. Não é obra de caridade, são obras de amor. Que amor? O Espírito Santo que gera isso em nós, porque é Ele que nos dá vida. Amém, irmãos? Irmãos, não se trata de encher o caminhão de cesta básica para distribuir no dia da enchente. Isso é uma questão, sabe, de cidadania. Isso é cidadania. Não vamos confundir. A igreja tem que fazer esse papel, sim. Nós temos que, sabe, inclusive primeiro os da fé, não é isso que diz a Bíblia? Mas temos que fazer o nosso papel. Mas não é disso que a Bíblia está falando, não. Ele é tão bonzinho da cesta básica. Não é disso que a Bíblia está falando. São obras dignas de salvação. Por que salvação? Porque são obras oriundas do Espírito Santo que nos constrange. Sabe, é fruto do amor de Cristo. Eu sinto a dor do outro, sabe? Às vezes eu não tenho financeiramente condição, mas me constrange de forma tal que eu vou pagar o preço junto com o irmão. Eu vou caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, enquanto ele está no sofrimento, enquanto ele está na luta, porque nós somos membros do mesmo corpo. Irmão, é o mesmo Espírito que habita em você, habita em mim, habita em você. É o mesmo Espírito. Significa o seguinte: o que gera vida em você, gera vida em mim. A dor que eu sinto, você sente, e a recíproca é verdadeira, na face da terra como um todo. Não é porque somos bonzinhos, nós não merecemos, não podemos, não temos direito a nada, mas o Espírito Santo, ele nos constrange de tal forma, que às vezes nem falou nada, mas você olha para a pessoa e fala: Jesus, tem misericórdia, essa pessoa está sofrendo muito, eu não sei o que é, e eu também não preciso saber, mas eu vou orar. Eu falei: Jesus, e às vezes eu fico sabendo, e quando eu sei e eu me omito, eu estou pecando. É diferente de cidadania. Cidadania, irmão, é uma questão, sabe, civil. Foge dessa questão do amor de Deus. Porque o crente, ele é obediente, ele é responsável, ele é cumpridor dos seus deveres. Agora nós estamos falando do amor de Deus. É o amor que brota no coração do nosso Cristo. É o amor que brota no meu e no seu coração, no coração da igreja. Se não for assim, está errado, porque a Bíblia está dizendo isso. Nós somos hoje oliveira verdadeira. Somos varas implantadas numa árvore. Desculpa se os irmãos acharem que é muito simples, mas é importante isso. Eu e você somos varas. Jesus é a árvore. Nós fomos enxertados em Jesus. E o que gera vida nessas varas, que somos eu e você, que fomos enxertados em Jesus, que é a árvore, é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está na árvore, que é Jesus, está em todas as varas, que somos nós, igreja. A vida que está na árvore está em cada um de nós. E quem é que gera essa vida em nós? É Jesus, a oliveira verdadeira. Ramos originais, judeus, muitos quebrados, mas tem remanescente. Não falou que todos, muitos. E nós fomos enxertados. Irmãos, vocês vão entender por que eu estou sendo enfático. Lá nos 2 últimos versículos. Primeiro, para entender que nós temos que orar, que nós não somos melhores do que os judeus, não. Deus entorpeceu a mente dessa gente, para que nós pudéssemos ser alcançados.
É porque Deus é misericordioso. Como é que, irmão, Deus não tem poder, não tinha e não tem poder para operar no coração daquela mente dura, daquela mente, sabe, não quero. Do mesmo jeito que Jesus operou no meio do seu coração, Ele opera também no coração dele. Opera. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é o Criador. Mas Ele pensou em mim e em você. Ele lembrou de nós que estávamos longe. Ele lembrou de nós que estávamos longe. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus, judeus, israelitas, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, judeu, grego, todos nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, enxertados na oliveira verdadeira. Hoje somos um, não tem mais, somos um. E a palavra de Deus continua falando. Porque Deus não poupou os ramos naturais. Nós estamos na oliveira pela fé. Deus, Ele não poupou os ramos naturais, que são os judeus, os israelitas. E Ele também não vai poupar aqueles que estão enxertados, que somos nós. Considerai, pois, a bondade, olha isso, e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, igreja, bondade de Deus. Se nela permaneceres, bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Assim como os ramos naturais foram cortados, porque não creram, aqueles que, pela bondade de Deus, foram enxertados, também, se não permanecerem, serão cortados. Não adianta. É permanecer. E se permanece pela fé, que é dom de Deus. Não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu estudo mais, porque eu oro mais, porque eu oro. Não é isso. É pela fé. E quem tem fé, busca. E aquele que busca, recebe. É assim que funciona. Deus é bom. E ele continua falando. Pois se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava, nós, e contra o homem sem Deus, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, o homem sem Deus é enxertado na oliveira que é Jesus e passa a ter vida. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Que coisa linda! Quem é a própria oliveira? É Jesus. Eles são os escolhidos, eles são os eleitos. E quando enxertados, se nós que éramos oliveira brava fomos enxertados, imagina eles que fazem parte da oliveira verdadeira quando forem enxertados. Porque tem ramo que ainda não foi cortado. Nem todos foram. Tem remanescente. E a palavra de Deus continua falando conosco. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Eu vou ler ali, ó. Porque não quero, irmãos, está falando para a igreja, que ignoreis, que desconheçam esse mistério. Qual mistério? O que a palavra de Deus nos revela a respeito dos judeus, a respeito do povo de Deus, para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que você não se locuplete, para que você não entenda por si mesmo, porque a palavra revela para você que veio endurecimento em parte. Deus endureceu durante um período de tempo, até que, por que Deus endureceu o coração desse povo durante um tempo? Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios.
Existem correntes teológicas que pensam diferentes. Um acha de um jeito, o outro acha do outro. Eu acho que está escrito na Bíblia. Eu acredito que está escrito na Bíblia, entendeu, irmão? Eu não vou ficar tentando interpretar o que a palavra de Deus, que é a revelação, já está escrita ali. Claro que Deus ele vai dar o direcionamento, ele dá o entendimento. A palavra está dizendo, olha, Israel foi endurecido em parte, o judeu. Sabe para quê, irmão Isaías? Para que nós, igreja do Senhor, a igreja do Deus Todo-Poderoso, pudesse recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, quando que cessará esse entorpecimento, essa dureza de coração por parte de Israel? Quando a plenitude dos gentios, que já não é mais gentios, que agora a igreja tiver entrado. Somos um corpo, não mais gentios, não mais gregos, não mais judeus. Porque tem judeus que aceitam Jesus, não tem, irmãos? Tem sim. Agora não é mais judeu, agora é igreja, né? Porque judeu não é povo, não. Não vou entrar no mérito aqui agora, né? Está falando de religião. Aquele que crê, que não crê no Messias, que crê no Jeová, mas que não crê que Jesus é o Messias. Aquele que é ortodoxo, ou então aquele que se diz judeu, mas que nem judeu é, que não segue as doutrinas da lei, a lei na sua essência, mas que se diz tudo bem, mas que foi alcançado pela fé, se entregou a Jesus. Sabe o que acontece? Todo esse povo, que era gentio, agora é um povo, igreja. Quando esse povo, que é a igreja, tiver entrado, sabe aonde que esse povo tiver entrado? No céu, depois da vinda de Jesus Cristo. E aí vai ter um período de tempo, e aí é um outro estudo, que é a segunda parte da grande tribulação, onde a luta vai ser ferrenha, terrível, e esses judeus não perecerão, vai ser pouquinho, não perecerão, sabe por quê? Porque Jesus já terá voltado, pé na terra, estará reinando em Jerusalém, eu estou falando que é Bíblia, estou contextualizando aqui, e a igreja, irmãos, já terá subido há muito tempo, nós já estaremos no céu, e nesse momento, como está lá em Zacarias, esse povo vai olhar para Jesus, vai igual está vendo a gente aqui agora, ele vem assim, aí todo olho o verá. No arrebatamento, quando a igreja subir, não. Só o crente preparado que vai. Agora, na segunda parte da vinda de Cristo, aí sim, todo olho o verá. Mas nós já não seremos mais esse corpo, porque é o que a Bíblia diz, corpo espiritual. E aí eles vão falar o que está lá em Zacarias. Quando Jesus, pela sua palavra, derrotar todos os inimigos de Israel. Porque eles seriam destruídos se não houvesse intervenção de Cristo, do nosso Cristo. E eles fazem a pergunta para Jesus, mas quem é este? Quem é esse? E aí tem uma conversão nacional. E Jesus vai falar para ele, eu sou aquele que fui ferido na casa dos meus amigos. Aí ele vai mostrar a mão, ele vai mostrar o lado que foi traspassado pela lança. Eu sou esse. E a Bíblia diz que vai haver uma conversão. Vai haver uma entrega nacional. Mas a Bíblia diz que é remanescente. Aqueles que ficarem firmes e verdadeiramente não se entregarem. Esses crerão no Messias. E no tempo de Deus, Israel também será arrebatado, corpo transformado. E aí, aqueles que resistiram durante a grande tribulação, juntamente com a igreja, entrarão na eternidade de glória com Cristo. É desse povo que nós estamos falando, irmãos.
E aí a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 27. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Desculpa, 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as impiedades. Aqui já está falando de um momento quando a igreja já não estiver mais aqui. Quando a plenitude dos gentios, quando a igreja do Senhor Jesus já tiver partido para a eternidade, né, com Cristo, arrebatamento, todo o povo de Deus. E aí vem a palavra de Deus, a palavra final para eles. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Vou repetir. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Por que eles são inimigos do evangelho do reino? Por causa da igreja. Mas quanto à eleição, tem promessa. Não tem? É isso que a Bíblia está dizendo para nós aqui, olha. Amados, por causa de quem? Dos patriarcas. Abraão, meu amigo. E todos os patriarcas que adoraram e serviram a Jesus pela fé. Não viram, mas creram. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora, hoje, alcançastes misericórdia, a graça de Deus, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista do que vos foi concedida. A mesma misericórdia que Deus, que fomos alcançados da parte de Deus, o texto diz que eles também serão alcançados. O remanescente, aquele que crê, assim como acontece com a igreja. E aí ele entra no texto final. Eu poderia ter entrado nessa parte aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí faz a pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ele é soberano, está falando da soberania de Deus, que Ele cegou temporariamente os eleitos para que nós fôssemos salvos. Quem conheceu a mente do Senhor? E aí tenta-se, sabe? Não tem conversa, é a Bíblia, irmãos. Quem conheceu a mente de Cristo? Quem foi o conselheiro de Deus? E ele continua falando: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí vem Romanos 36, que diz: porque dele, Deus, e por meio dele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas, todas as coisas, as mínimas coisas, todas as coisas, a ele, Deus, pois a glória eternamente. E eu escrevi aqui, irmãos, eu meditando na palavra, eu escrevi aqui, olha, restituir. Por que eu escrevi restituir? Porque nós não temos que estar preocupados com restituição. A igreja do Senhor, você não tem que estar preocupado com restituição. Você já ouviu as igrejas neopentecostais? Ou não, agora virou mania porque todo mundo quer aparecer. Entendeu? Eu não aceito isso, eu rejeito isso. Deus vai te restituindo, vai restituir o que a você? O que eu tenho para Deus me restituir? Irmão, restituir significa receber ou ter o retorno daquilo que era meu e que eu perdi, certo? É algo que eu tinha, perdi ou me foi tomado, então eu vou ser restituído daquilo que era meu, imposto de renda. Nem imposto de renda eu não tenho direito, porque não é meu. Mas o nome é restituir, não é isso? Restituir. Era meu e eu perdi, então me foi restituído.
Mas aí o texto, no versículo 36, diz assim: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ali é mais claro impossível. Sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque eu não tenho nada, porque eu não posso nada, porque eu não sou digno de nada. Porque eu, como diz em Filipenses, eu ia, irmão, sabe para onde que eu ia? Se eu não tivesse sido reconciliado pelo amor de Deus à igreja, eu e toda a igreja, nós, irmãos, nós estávamos condenados à perdição. Mas Ele nos amou de tal forma que Ele se entregou, Ele se fez justiça nossa. Havia de ter um julgamento, é isso que é justiça, um julgamento, e nesse julgamento haveria condenação e haveria inocência, inocentado e condenado. Sabe onde que foi esse julgamento, irmão? Lá na cruz, Satanás, ele é condenado, e eu e você fomos inocentados. Jesus, ele leva a minha culpa e a sua culpa. Lá ele foi julgado, ele foi condenado, Cristo foi condenado. A ira, irmão, sabe sobre quem foi a ira? Não foi sobre mim, nem foi sobre Satanás. A ira de Deus recaiu, sabe quem? Sobre Jesus, irmão. Não foi Satanás, a ira de Deus não caiu sobre ele, não. A ira de Deus não caiu sobre mim, nem sobre você. Sabe quem levou a ira de Deus sobre ele? Jesus. Olha isso, irmão. Jesus, Deus, o Pai, ele envia o Filho para receber da parte dele a ira, o ódio, por causa do pecado. Ele leva sobre ele mesmo. Irmão, a cruz ali, o sofrimento, aquilo que a gente está vendo ali é terrível, não é? Irmão, mas ele levou a ira de Deus sobre ele. Tem noção disso? Ele levou a ira de Deus sobre ele. Irmãos, eu, você, toda a humanidade, estávamos e a humanidade está condenada à ira de Deus. E a humanidade condenada à ira de Deus, sabe o que acontece com ela? Ela está longe, afastada, perdida, sem esperança, vazia, oca, não tem nada. Ela está condenada à perdição. Sabe por quê? Porque sobre a humanidade se abateu a ira de Deus por causa do pecado, por causa da transgressão. Aí ele faz o seguinte, olha, João 3,16. Aí fica claro quando eu entendo isso. Porque Deus, o Pai, amou toda a humanidade, não tem um grupo específico, toda a humanidade, de forma tal que é incomensurável, é indizível, não tem como mensurar, não tem como saber, é sobrenatural, é do céu, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, confessar, reconhecer, seja perdoado. Perdoado de quê? Perdoado da transgressão, perdoado do pecado. Aí ele leva o pecado, o meu pecado, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, se abate sobre ele. Quando a gente fala pecado, vamos mudar pecado. Se abate sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus. A condenação, trevas. O que era luz resplandecente, virou trevas. Lugar de perdição, coisa terrível. Dominada pelo mal. Aí Deus, ele nos tira do meio do mal, nos tira das trevas e nos leva para onde? Para a sua maravilhosa luz. E Ele nos tira da condenação do pecado e nos torna filhos de Deus, herdeiros com Ele sobre tudo aquilo que o Pai entregou para Ele na cruz. Ele fala, é direito seu, é direito seu. Isso é amor de Deus. E aí eu vou voltar em restituir. Eu tenho direito a alguma coisa, irmão? O ser humano tem direito a alguma coisa? Então, quando você ouvir essa palavra, Deus vai te restituir em dobro. O quê? O que que Deus... Eu não tenho nada. Eu não posso nada. Eu estava condenado às trevas, inimigo de Deus. Fui alcançado pelo amor, pela graça divina de Deus. Hoje eu tenho vida, a igreja tem vida, e vida com abundância. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus, o Filho unigênito do Pai, Ele se faz justiça nossa, entregando a vida dEle por nós. Hoje você passa a ter vida, porque eu te comprei
lá das trevas, eu te tirei de lá, você era escravo, hoje você é livre. Você é livre para quê? Para o que der na telha, não é assim? Agora eu sou livre, sou filho da promessa, Quem é filho da promessa faz aquilo que o pai, é o que segundo a vontade do pai, o querer do pai. Não é para fazer o que me dá na cabeça, não. Porque aquilo que fazia a vontade do pai é para aquele que tem a seiva da oliveira verdadeira, dando vida. E aí, aqui que eu queria chegar, irmãos. Eu podia ter falado diretamente aqui, mas eu tinha que ir antes lá, para nós entendermos o significado de restituir. Nós éramos condenados ao inferno, irmãos. Mas Deus cegou aqueles que tinham direito à promessa, ele entorpeceu durante um tempo, mas vai resgatar. Ele é justo, ele vai resgatar. Se permanecer, resgata, se não permanecer, não resgata. Igreja, se permanecer, resgata, se não permanecer, não resgata, vai para o fogo. Está no Evangelho de João, está na Bíblia como um todo. Então, quando eu entender, quando eu ouvir, Deus vai te restituir em dobro. Não é bíblica essa profecia, é mentira. Está claro isso, irmãos? Tem vários textos aqui, mas Romanos, capítulo 11, versículo 35, 34 a 36, 33 a 36, é mais do que claro, é cristalino que Deus fala. Deus não tem que te restituir nada. Eu sou devedor eternamente. E quando Deus, porque Deus restituiu a minha salvação. Deus não me restituiu a salvação. Eu estava perdido. Eu estava entregue às trevas. Eu estava condenado. Ele maravilhosamente, Ele me tira pela fé. Olha, o homem não tem condição de crer, o homem não tem condição de receber, o homem não tem condição de nada. O homem não tem condição de aceitar Jesus como Salvador. Ele só aceita Jesus porque Deus é misericordioso. Aí ele creu. Mas ele creu em quê? Na palavra. Aí o Espírito Santo abre dá entendimento. É quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quebra-se as cadeias, quebra-se as algemas. A partir dali, parece assim, parece que foi uma varinha de como fizeram. Não. Na hora, arranca aquela venda, tira aquela que está cobrindo o ouvido. Aí aquela coisa, meu Deus, como que eu não tinha entendido? Mas não é para entender não, porque é mistério de Deus. Tem que dar lugar pela fé. Pela fé, a palavra que vai entrando, penetra tal qual espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque a palavra, ela é apta para discernir os pensamentos, porque ela penetra, é óbvio que isso aqui é uma figura de linguagem, até a divisão da alma, das juntas e medulas, ou seja, ela penetra no mais profundo da mente, do coração do homem. Por que o coração? Porque o coração é onde você tem fonte de vida e fonte de morte. Quando a palavra entra, que ela penetra, reconhece, confessa e alcança a misericórdia. Aí passa a viver em novidade de vida. É fácil, mentira, é porque tem que crer na palavra, é pela fé. Sabe quem vai conseguir? Sabe qual homem que vai conseguir fazer isso que nós estamos falando aqui agora, irmão? Nenhum ser humano na terra não consegue. Não é pelo... Você já pensou quantas... Irmão, eu já sou metido a besta sem nada. Imagina se eu consigo fazer um negócio desse. O homem Deus não ia permitir isso. É só Deus, na sua infinita graça e misericórdia, que pode prover a salvação para o perdido pecador. Então, irmãos, receba aí que Deus vai te restituir. Aí você vai falar, mentiroso. Mentiroso, a Bíblia não fala assim. Deus vai restituir a sua saúde. Que saúde que você tem? Deus vai te restituir a casa. Que casa que você tem? Deus vai te restituir, não sei o que tem, o emprego que você perdeu, vai abrir em dobro. Mentiroso. Quem que abriu a porta para você? Deus vai te dar isso. Deus vai abrir a sua mão. Quem que falou isso? Quem abre e fecha é Deus. Deus tem seus planos, seus mistérios.
Deus cegou aquele povo para que eu e você tivéssemos salvação, mas eles também têm direito, porque eles são filhos da promessa. Mas nós também somos filhos do amor de Deus. Entendeu, irmãos? É aqui que eu queria chegar. É tão simples falar de restituir, não é? Só que não temos direito a nada. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Sabe para que nós, igreja, o ser humano foi criado, mas se perdeu, resgatados, restituídos, fomos e estamos? Sabe qual é o propósito da nossa existência aqui? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A razão da nossa existência em Cristo é glorificarmos ao Todo-Poderoso, servindo ao Deus vivo. É? E eu louvo a Deus, irmãos. E que essa palavra, ela fique no meu coração, no nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente glorificar a Deus e dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender, não porque nós podemos ou porque nós merecemos, mas é porque Jesus é bom. Ele nos dá discernimento da palavra, para que nós possamos viver a palavra, não porque nós possamos ou porque nós temos condição, não, é porque é para a honra e glória do nome dele. Quanto mais cheio de mim, menos Deus. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais Deus. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais comunhão, mais vontade de Deus, mais presença de Deus. Quanto mais longe, quanto mais vazio, quanto mais cheio de mim, quanto mais cheio do meu intelecto, quanto mais achar que eu, mais distância do Espírito Santo de mim. E aí, irmãos, é para mim a reflexão. Quão perto, quão longe, foi cantado aqui, né? Não foi cantado não. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Foi isso mesmo? Longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Ali aonde? Lá na cruz. Que os olhos abri. Os meus olhos se abriram. Quem sou eu para abrir alguma coisa? Os meus olhos se abriram. E agora? Eu me alegro. Sabe onde que eu me alegro? Na cruz de Cristo que me livrou do pecado, da morte eterna. É isso que esse louvor 515 fala. É lindo, não é? É isso. É esse o louvor. Que Deus continue falando aos nossos corações, para que nós possamos viver essa verdade que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da igreja. Que Deus continue abençoando mais e mais cada vida, cada família, cada um dos irmãos, porque só Deus conhece aquilo que vai no nosso interior. E aí não tem julgamento. Quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? Mas Deus conhece o nosso interior, Ele sabe da nossa sinceridade. E o que nós temos que fazer, irmãos, à luz da Bíblia, é orarmos uns pelos outros. Nada de julgamento, e mais oração, e pedir a Deus para nos dar, sabe, que nós diminuamos para que Ele cresça em nossas vidas através do Espírito Santo, que aí vai dar certo. Aí é mais Deus e nada de ser humano, nada de homem. Amém, igreja? Podemos orar? Irmãos, se Jesus não voltar, estaremos aqui na quinta-feira, né? Às 19h30. Os irmãos estão convidados. Vamos orar, vamos adorar a Deus juntos. No próximo sábado, se Jesus também permitir, nós já estamos nos organizando, né? Eu já coloquei no grupo dos varões aí. Inclusive, eu peguei o telefone do meu amigo aqui, para estarmos juntos aqui no sábado, a partir das 19 horas. Os irmãos, não que as irmãs não façam parte, fazem, mas é um momento dos irmãos, né? Assim como tem o das irmãs, também nós vamos ter o nosso momento. Porque ele é um momento é igreja, mas nós vamos nos confraternizar, é um momento de nós, sabe? Não vou nem falar aqui o que é que nós vamos comer não, que é até covardia. Estaremos juntos aqui reunidos. E também, irmãos, os embaixadores do rei, uma oportunidade de nós já estarmos resgatando, né? Já combinando aí os ensaios, tudo direitinho. E outra coisa, nós já vamos definir também a data do nosso culto, né? O culto dos irmãos, o culto dos varões. E vai ser uma benção. Nós temos orado, eu creio que os irmãos também.
por esse dia, que é o próximo sábado, para que estejamos juntos aqui nesse momento. Tá bom, irmãos? Mas os irmãos vão me ver falar muito lá no grupo lá. Podemos orar, irmãos? Claro, irmão. Oh, meu Deus do céu, que ocasião especialíssima. Que bênção, passa muito rápido. Meu Deus do céu. Foi ontem, né? 1 ano, que coisa linda. Isso é uma bênção. Que coisa linda. Irmãos, eu me lembro de cada um dos irmãos aqui que foram batizados. Eu me lembro quando a irmã Márcia, lembra, irmã Márcia? Me lembro desde antes, até no dia do batismo, Maria Luísa, os meninos todos, né? Todos, sem exceção. Isso é bênção de Deus. E que bom, irmãos, nós vamos orar sim, né, por essa dádiva, porque eu sei o quanto que os irmãos ansiavam por descer as águas, a dedicação no discipulado, né, a entrega. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos. E essa família está sendo abençoada, né? Glória a Deus. Passa muito rápido, né? Eu lembro. Eu me lembro de tudo. Nos acompanhamos bem ali. O Alexandre, que está internado também, vamos orar por ele, para que Deus possa restaurar a saúde física e a saúde espiritual do Alexandre. Podemos orar, irmãos? Oremos então. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, estamos aqui em Tua presença gratos pelos momentos que aqui passamos na direção do Teu Espírito Santo, aprendendo juntos, ó Deus, numa porção da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é transformadora, renovadora, a Tua palavra que é vida, meu Deus, que ela continue falando mais e mais aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, o entendimento, Senhor, daquilo que é espiritual, porque, Senhor, é o Senhor falando com a Tua igreja. Eu te apresento nessa hora, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos que aqui estão, cada família aqui representada, porque o Senhor conhece aquilo que vai no coração de cada um de nós. O Senhor sabe de todas as coisas. A Tua palavra nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, porque é com o Senhor que nós havemos de tratar. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, receba a nossa adoração, a oração do Teu povo. De forma específica agora, Senhor, eu apresento, Senhor, a vida, Senhor, do irmão Isaías, oh, meu Deus, da tua esposa, da tua companheira, meu Deus, a irmã Zeni, meu Deus, a sua família, a sua casa, o seu lar, os seus filhos, netos, meu Deus, seus genros, meu Deus, toda essa família que tem sido alcançada pelo teu amor, que tem sido alcançada, Senhor, pela fidelidade dos teus filhos, pelo desejo, pelo amor em servi-los, Senhor. Pai amado, eu te apresento, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Geralda, Senhor, que lembrou nesse dia do seu companheiro, Senhor, que partiu para a eternidade. E queira Deus, Senhor, e nós assim esperamos, que nos encontremos ali na glória, Senhor, logo ali na glória. Porque, Senhor, a Tua palavra nos diz, haverão surpresas. E quem é o homem, quem somos nós para julgar? Ao contrário, dá-nos a humildade para podermos falar do Teu amor e, mais do que falar, viver e refletirmos o Teu amor nessa terra, para que o Seu nome seja glorificado, onde, Senhor, a Tua igreja estiver. Leva-nos, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo para os nossos lares, dá-nos uma noite de paz. Visita, Senhor, o Alexandre ali naquele leito de hospital, bem como todos aqueles que estão ao redor ali nessa hora. Meu Deus, estenda ali a Tua mão, Tu és soberano, Senhor, o Senhor opera como o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, mas a Tua igreja clama pela vida, Senhor, desse varão. Opera ali dando saúde física, completando a Tua obra, e, Senhor, principalmente a saúde espiritual. Cura, Senhor, aquela vida. Entra ali, médico dos médicos e Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, nós oramos entregando tudo em Tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e com toda a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.